Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Ontem nós tivemos problemas aí na transmissão, então hoje estamos retornando para a nossa aula de vasos maravilhosos. Vamos esperando o pessoal chegar. Quem está chegando aí, vamos falando aí se o som hoje está legal. Fiz um teste mais cedo. O som estava bom. Espero aí que esteja todo mundo tranquilo aí com relação ao som. Quem estiver chegando aí, vamos falando aí se o som tá bom ou não, se tá legal, se tá todo mundo ouvindo, se tá tudo tranquilo. Não está aparecendo nada aqui para mim. Apareceu agora. Elis. Aline também estão assistindo aí. Eu acho que eu estou com um pequeno delay aqui dentro da entrada do pessoal. Aqui. Bem, vamos lá, gente. Hoje vamos falar sobre vasos maravilhosos. Aproveitem e compartilhem bastante aí essa live. Quanto mais gente estiver assistindo, melhor, né? É bom a gente transmitir o conhecimento aí para todo mundo. Lembrando, gente, que é sábado agora, tá? Dia 27 tem curso de reflexologia plantar. Em fevereiro, no dias 17 e 18, a gente tem o curso de Chat Expresso, que é o curso top de linha aí, que tem sempre uma procura grande. 17 de 18 de fevereiro, Chat Expresso. E, finalizando o mês, curso de agulhamento na dor, né? Vai ser nos dias, na última semana, né? Dia 24 e 25 de fevereiro. As inscrições estão bombando aí. Boa noite, Vel, boa noite. Mônica também entrou, Mônica de Belo Fugali. É bom aí vocês estarem aqui. Bem, como eu estava falando, o som tá legal hoje, gente? Tá tudo tranquilo aí? Tá todo mundo ouvindo bem? Fala aí para mim. Diz aí se tá legal ou não. Bem, espero que sim. Então, espero que esteja tudo aí tranquilo, todo mundo ouvindo bem, o som sem falha. O Marco Roberto também acabou de entrar agora. Vamos falar então aí um pouquinho dos vasos maravilhosos. Hoje a aula, assim como falei ontem, vai ser um pouco mais curto, vai ser em torno de 20 minutos, de 20 a 30 minutos. Ah, que bom, Aline, o som tá legal, muito bom. De 20 a 30 minutos, vamos falar aí um pouco dos vasos maravilhosos. Vai ser uma introdução, né, aos vasos maravilhosos. Vasos maravilhosos, desculpa, Gleiber também entrou, o Wilson também entrou. Vamos falar dos 8 vasos maravilhosos e depois teremos algumas outras aulas, né, falando dos pares, né, dos vasos maravilhosos. São 8, deles 2 são bastante conhecidos, né, são o vaso governador, que passa na linha medial posterior, e o vaso da concepção, também, que ele já passa aí na linha anterior, linha medial anterior do nosso corpo. Ele tem essa característica, são os 2 mais conhecidos, e são os 2 vasos também, os vasos maravilhosos, que têm pontos distintos dos outros. Uma das características dos demais vasos maravilhosos, que eles utilizam os pontos de outros meridianos. Eles têm um circuito próprio, né, um trajeto próprio, mas com base em pontos que também são pontos de outros meridianos, dos outros 12 meridianos principais. São eles, vamos só falar rapidinho, apesar de eles não terem esse aspecto de yin e yang,
né, não tem essa polaridade, ele vamos falar de alguns deles aí, quer dizer, vou falar de todos agora, mais especificamente vou falar de cada um depois, tá? Temos aí o vaso governador, né? O vaso da concepção, vaso yang do calcanhar, vaso yin do calcanhar, vaso penetrador, vaso yin de conexão, vaso yang de conexão e o vaso da cintura. São os 8 vasos que nós temos. Cada um deles tem um ponto de abertura e o ponto acoplado. Na realidade, o ponto acoplado nada mais é que é o ponto de abertura do par dele. Ele sempre vai ter um ponto na mão, né, e outro no pé. Quando o ponto de abertura daquele vaso maravilhoso ele é na mão, o ponto acoplado dele vai ser no pé. E vice-versa, vai ter sempre essa característica. E ele sempre trabalha em pares, tá? Às vezes as pessoas confundem, acham que o vaso governador é par do vaso da concepção. Não é. O vaso governador, o par dele é o yang do calcanhar. Então, nós temos, para poder abrir o canal, né, abrir esse vaso maravilhoso, eles são conhecidos como os outros nomes. Vasos extraordinários, canais extraordinários, canais maravilhosos. Cada autor fala aí de uma maneira diferente. Eu prefiro realmente chamá-los de vasos maravilhosos. Eu acho que identifica mais. Então, o ponto de abertura dele, do vaso governador, é o ID3, e o ponto acoplado dele é o ponto de abertura do yang do calcanhar, que é o B62. São sempre esses canais, eu utilizo bastante, e eu vou explicar por quê. Daqui a pouco eu utilizo bastante os vasos maravilhosos. O Marinês também entrou, o som tá legal, Aline, Alisson, Marinês, né? Participem aí, gente, participem dessa aula aqui que eu acho muito legal, eu utilizo bastante. Assim, no YouTube, gente, eu tenho lá quem quiser antecipar, ele vai estar aqui, aqui desse lado, lá no YouTube ele vai ter um link aqui que eu tenho uma lista lá só falando sobre os vasos maravilhosos, falo sobre todos eles individualmente, vai lá, ou senão ele vai estar aqui embaixo, na descrição, quem estiver acessando pelo Facebook. Tá legal? A gente vai falar sobre eles. Agora, o vaso da concepção, ele faz par com o vaso yin do calcanhar. O ponto de abertura dele é o P7 e o ponto acoplado é o R6. Então, vamos lá. ID3 é aqui, na mão, certo? Então, o acoplado dele vai ser o B62, que é lá no pé, que também é o ponto de abertura do vaso yang do calcanhar. Agora, para abrir, para trabalhar esse canal, do vaso governador, vamos pegar ele de exemplo. Então, você coloca lá o primeiro ponto no ID3 e depois coloca no B62. Agora, para abrir o vaso yang do calcanhar, tu tem que fazer o contrário. Colocar no B62, você vai abrir o canal yang do calcanhar e depois tu vai colocar o ID3, que é o ponto acoplado, quer dizer, é o ponto que vai fechar o ciclo. Como normalmente eu trabalho? Tem pessoas que trabalham de maneira diferente, tá? Eu primeiro, se a pessoa está lá com uma escoliose, por exemplo, uma escoliose acentuada, o vaso governador é um canal bom para isso, para fortalecer aí a coluna de maneira geral. Eu coloco lá o ponto, o ID3, é o primeiro ponto que eu coloco, o ID3, durante a sessão. Coloco os outros pontos que eu, segundo lá o meu tratamento diagnóstico que eu fiz. Hideki acabou de entrar, Flávia e Saulo também entraram. Aí o que eu faço? Coloco todos os pontos e o último ponto que eu coloco é o B62, para poder fechar o ciclo. No final do período que tem aqui das agulhas, dependendo do tratamento que eu esteja fazendo, o primeiro ponto que eu vou tirar é o B62 e o último vai ser o ID3.
é assim que eu trabalho. Há profissionais que trabalham também de outro jeito, que também está correto, que colocam o ID3, depois coloca o B62 e deixa lá o tempo da agulha e depois faz os outros tratamentos, tá legal? Então, falando aí de maneira geral, o B, quer dizer, o vaso governador e o vaso Yang do calcanhar, eles estão juntos, são pares. O vaso da concepção, ele é par do vaso Yin do calcanhar, sendo que o ponto de abertura do vaso da concepção é o P7 e o ponto de abertura do vaso Yin do calcanhar é o R6. Então, para abrir, para trabalhar com esse canal, né, o do vaso da concepção, primeiro tu põe o P7 e depois põe o R6. Ao contrário, que se quiser trabalhar aí com o Yin do calcanhar, que ele fortalece aí, essa parte aí, a parte interna aí da perna, né? Então você vai lá, coloca o R6 e depois, por último, o P7. O vaso penetrador, que é um outro vaso, ele faz um outro canal, né? Um outro vaso maravilhoso. Ele faz par com vaso Yin de conexão. E o ponto de abertura dele é o BP4. Então, desculpa, me engasguei um pouco aqui com a água. Ele vai, o ponto de abertura dele é o BP4, então ele já está lá, já inverteu, já está lá no pé, né? E o ponto de acoplado dele, né, que é o ponto de abertura do vaso Yin de conexão, é o CS6. Também ele é conhecido como PC6, tá? Eu prefiro falar CS6, né, que é no braço, então próximo da mão. Ok? E o último par, o quarto último par, né, que são oito meridianos, né, são 8 vasos, então formando aí 4 pares, é o vaso da cintura, que faz par com o vaso Yang de conexão, que tem o ponto de abertura do vaso da cintura, o VB41, que é lá no pé, e o ponto acoplado dele, que também é o ponto de abertura do vaso Yang de conexão, é o TA5. Então, a gente pode reparar aí, gente, que tem vaso Yang do calcanhar, vaso Yin do calcanhar, vaso Yin de conexão e vaso Yang de conexão. Nós vamos falar melhor sobre eles nas aulas específicas de cada par desses, tá? Teremos aí, então, mais 4 aulas sobre os vasos maravilhosos. Então, para a aula também não ficar tão extensa, vamos falar sobre eles de maneira geral. Muita gente acha que não vai usar ali não usa os meridianos que eles vão desgastar energia ancestral. Eu não concordo com isso, é claro, ele armazena a energia ancestral, é o que é uma das características dele, mas você usando ele, você não vai ter um desgaste aí da energia ancestral, não. Então, eu sempre utilizei desde esses 20 anos aí de atuação na área e nunca tive nenhum problema com relação a isso. Não tem isso, tem profissionais que atuam dessa maneira, que não utilizam com uma certa cerimônia, né? Mas não é meu caso, eu utilizo bastante, porque eu acredito que você vai utilizar menos agulha assim, né? Utilizando os vasos maravilhosos, que eles armazenam aqui, né? Em relação aos os meridianos principais. Eles podem fazer como fosse uma transfusão entre eles, né, os vasos maravilhosos, né, ou vasos extraordinários, como se chamar, e os meridianos principais. Então, você pode trabalhar com esses vasos maravilhosos aí tranquilamente, sem medo, né, de causar algum malefício aí para o teu paciente. Bem, eles circulam aí
o ki defensivo para essa área do tórax, abdômen, nas costas, né, nessa função que ela é desempenhada aí, principalmente pelo vaso penetrador, o vaso da concepção e o vaso governador, né, já que eles circulam nessa área, então eles trabalham bem isso dentro dessa área aí do tórax. Bem, eles também, aí, principalmente aí o vaso penetrador e o vaso diretor, eles se regulam aí também os ciclos de vida, tanto do homem quanto da mulher, né? Dentro da medicina oriental, nós temos aí o homem que tem o ciclo de vida de 8 em 8 e a mulher de 7 em 7, então tem todo esse período aí que a gente trabalha, e é regulado também aí pelos vasos extraordinários, né, os vasos maravilhosos, principalmente aí pelo vaso penetrador e o vaso da concepção. Né, pelo que o próprio nome diz aí para você, tem como você identificar isso, tá? O nome aí do vaso vaso da concepção, né? Porque ele trabalha com toda essa parte aí nossa, principalmente aí na parte das mulheres. Né? A essência, gente, ela é assim, estocada no rins. Então, essa essência, ela circula pelo organismo, né, em função aí dos vasos maravilhosos. Eles circulam, aí ajudam a circular o ki, né, o ki nutritivo e a essência através aí dos vasos maravilhosos. Então, por isso, aquela pessoa que está um pouco mais debilitada, você pode utilizar, pode fazer circular e pode tratar muito bem o teu paciente com relação a isso. Legal? Bem, vamos lá. Como eu falei, nós vamos ficar muito mais específico com cada um deles, com cada par deles, nós vamos tratar nas outras aulas. Essa aula só de introdução, só para a gente ter um conhecimento aí dos vasos maravilhosos, vai ser uma aula bastante curta. Então, a gente tem o vaso, o par, né? O vaso diretor, o vaso da concepção, que ele faz par aí com um rim do calcanhar, então ele comanda essa parte, atua nessa parte do abdômen, pulmão, garganta, tórax e face. Ele corresponde a essa área, né? Assim como os outros vasos maravilhosos, eles correspondem a outras áreas do corpo. Então, o vaso governador e o vaso yang do calcanhar, ele já tem um comando aí da parte posterior das pernas, a região dorsal, que nós já falamos, né? Eu dei o exemplo de um paciente com escoliose, a coluna, pescoço, cabeça e, é claro, como o vaso governador passa nessa região, o cérebro e também dos olhos. O vaso da cintura e o vaso yang de conexão, ele comanda a parte externa das pernas, a lateral do corpo, né? Toda essa parte. Eu utilizo bastante aí em pacientes já cometidos com hemiplegia, né? Com algum AVC que tem essa característica, porque você acaba fortalecendo aí essa parte. Você pode fazer a combinação do vaso da cintura, o vaso yang de conexão com o vaso penetrador e o vaso yin de conexão, que um comanda a parte interna da perna e outro comanda a parte externa da perna. Então, isso é muito legal você fazer essa combinação. São apenas 4 pontos que nós vamos utilizar e fica muito mais fácil para o tratamento deles. Por quê? O vaso yang de conexão, e junto com o vaso da cintura, né, ele comanda aí a lateral do corpo, o ombro, as laterais do pescoço e o aspecto externo da perna também.
E o vaso yin de conexão, junto com o vaso penetrador, ele já comanda a parte interna da perna. O abdômen, né, toda essa região do tórax, coração e estômago. Então, você consegue trabalhar muito, muito, muito bem isso. Assim também, o vaso yang do calcanhar e o vaso governador, ele comanda a região posterior, né? Eu acho que eu já falei isso, né? Das pernas, região dorsal, pescoço e cabeça. Então, é isso, gente. É só uma pequena introdução aí dos vasos, vasos extraordinários, vasos maravilhosos, para vocês terem uma ideia do quanto é importante ter esse conhecimento, mas de algumas coisas importantes. Você não vai lesar a essência trabalhando com os vasos maravilhosos. Não vai, esse perigo você não vai correr, você pode trabalhar aí à vontade com eles. Tá legal? Então, na próxima quarta-feira, né, não vai ter nenhum problema de áudio, não vai ter nenhum problema de transmissão. Nós vamos falar sobre outros pares de vaso, dos vasos maravilhosos. Fala aí para mim, diga aqui no comentário qual os vasos maravilhosos que vocês preferem que eu fale primeiro, que fica aqui mais fácil. Lembrando que o vaso governador, ele não é par do vaso da concepção. Tá legal? Então, eles têm conexões diferentes. O vaso governador, ele é par do vaso yang do calcanhar, e o vaso da concepção, ele é par do vaso yin do calcanhar. Tá legal? Um dos vasos maravilhosos que eu mais uso mesmo, com frequência, é o vaso maravilhoso do vaso governador, que eu acho que a grande maioria aí de tratamentos que nós temos no consultório é o que é o mais utilizado, pelo menos por mim. Então, gente, até quarta-feira que vem. Hoje a gente fez excepcionalmente na quinta-feira, porque tivemos problemas de transmissão ontem, né? Lembrando que curso de reflexologia plantar, agora dia 27, no sábado. Mês que vem nós temos 2 cursos, temos o curso de agulhamento na dor, que vai ser no dia 24 e 25, e temos o curso de Shiatsu Expresso, que vai ser logo ali depois do carnaval, no dia 17 e 18 de fevereiro. Já estamos aí na nossa 134ª turma. Damos esse curso desde o ano 2001 aqui no Espaço Arte Curar, e desde o ano 2000 eu dou esse curso em outros locais também. Tá legal? Então, gente, aí um grande abraço. O Betão entrou ainda há pouco aí, participou pouco. Agradecer aí quem entrou: Luciana, Rafael, Edseia, Antônia, Liane, Denise, Cristina Nojosa, todo mundo aí que entrou, Flávia Pereira, Saulo, Daniele Gato Petulino está sumindo, Hidek que está formando bastante curso lá na região dele. Então, gente, até a próxima 20 minutos aí de aula, conforme prometido, só para esclarecer essa introdução aí dos meridianos. Tá bom? Um grande abraço e até quarta-feira que vem.